Olá, seja bem-vinda ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Vanessa, que foi aprovada no concurso da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina para o cargo de auditor do Estado. E ela vai contar para a gente, na área de administração, né? Ela vai contar para a gente como foi a preparação para esse grande concurso, né? Quais as dificuldades ela enfrentou. Mas, primeiramente, seja muito bem-vinda. Parabéns pela sua Obrigada. aprovação. E pode se apresentar para quem está assistindo a gente. Então, o meu nome é Vanessa, eu tenho 31 anos e eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E atualmente eu estou no TCE Santa Catarina e aguardando nomeação aí pela CGE. Legal. E só para a gente entender então um pouco a sua história, como você ingressou no mundo dos concursos públicos? Como e quando, né? Eu acho que desde a época da faculdade, que eu tinha essa vontade de estudar para concursos, e depois que eu comecei na iniciativa privada, eu percebi que o que eu buscava para minha vida dificilmente eu ia achar ali. Então, por conta disso, essa ideia reacendeu de estudar. E porque eu sabia que aquilo que eu buscava, possivelmente o concurso público seria um caminho que eu conseguiria alcançar. Mas você já entendia de concursos públicos? Já tinha alguém ali para te dar uma ajuda? Ou você começou do zero, não sabia nem por onde pesquisar primeiro, o que fazer primeiro? Comecei do zero. A minha família, nenhum é da área pública, né? Então foi a faculdade, comecei do zero mesmo. E aí você já tinha um objetivo de início, algum concurso em especial que você queria ou você foi tentando aos poucos? Acho que o pessoal da minha área, inicialmente, eu acho que uma grande parte começa estudando pela Receita, né? Então a minha área foco foi a área fiscal no início. Mas aos poucos eu fui percebendo que tinha outras áreas que também eram tão boas quanto, e aí eu optei então por focar, né, meus estudos ali para a área de controle, desde o começo. E quando foi que você conheceu estratégia, né? Quando você começou a utilizar os materiais? Foi logo no início? Foi. Logo que eu comecei a estudar, né, logo que eu decidi, né, estudar para concursos, eu comecei a pesquisar e, inevitavelmente, a estratégia foi um dos principais nomes assim que apareceram. E, na época, as páginas que eu seguia também de concurso, né, de coaching, me indicavam estratégia. E assisti alguns vídeos no YouTube também, que eram disponibilizados, então, desde o começo eu vi a qualidade do material, dos professores, então foi ali que eu conheci e que eu optei por assinar, então, a assinatura, no caso, do E aí você começou do curso. zero, né? Não entendia muito sobre concursos, decidiu então fazer assinatura com estratégia. Como que foi esse início, né? Você estudava por quais ferramentas? Quais você acha que mais te ajudaram mesmo a conquistar, né, cada vez mais o seu espaço ali? Eu estudei basicamente pelos PDFs, né, eu, desde o começo, antes de colocar a mão na massa, assim, digamos, de estudar, eu pesquisei um pouco como que se estudava para concurso, né, porque eu já sabia desde o início que seria um estudo diferente de qualquer outro, então, desde o começo eu já aprendi a questão do estudo ativo, ciclo de estudos, a matéria intercalada, não perder, não ficar bitolada com uma forma de estudo, só consigo entender porque se eu assistir videoaula, né? Então eu desde o começo eu estudei, eu tentei me inteirar, né, nesse mundo para ver o que que realmente funcionava. Então, para esse caminho, 90% acho que do meu estudo foi por meio de PDF, né, pela questão do ganho de tempo também, né, por ser um material que ele é organizado numa sequência lógica dos temas, né, ele tem uma linha de raciocínio, tá tudo organizadinho, então a maior parte foi por meio de PDF. E como que você montou o seu plano de estudos? Você tinha metas por dia, questão de horas? Como você organizava as disciplinas também para estudar? Eu sempre tive um planejamento por meio de ciclo de estudos, né, eu estudava, na época, eu comecei conciliando com o serviço, mas depois de um tempo eu pedi demissão e fiquei só estudando, então eu estudava 6 horas líquidas por dia e ia intercalando matérias, em torno de 1 hora por matéria, assim, então estudava várias matérias juntas.
Você estudava aos finais de semana também? Sim. Estudava sábado pela manhã no pré-edital e pós-edital, aí estudava um pouquinho mais. E ao todo, você estuda há quanto tempo para concursos, não só para esse, né, em específico da CGE, mas para concursos? Acho que total deu uns 4 anos. Comecei em 2019, logo depois teve a pandemia, né, que fiquei 2 anos, né, reforçando a base ali, né, e a minha primeira nomeação acho que veio depois de 3 anos de estudo. E aí, focado para a CGE foi quanto tempo? Focado na CGE foi mais pós-edital. Mas também eu já tinha estudado para a área de controle, então a maior parte das matérias que caíram ali eu já tinha domínio, já tinha uma boa base, né? Então, pós-edital eu foquei mais na legislação específica do órgão, na questão discursiva. Sim. Como foi sua preparação para a discursiva? A discursiva, eu sempre tive bastante consciência de que é uma parte que pode me aumentar a minha pontuação, elevar minhas colocações, né? Então, eu optei por contratar um cursinho à parte, que disponibiliza, focada na banca, focada no concurso, né, da CGE, e com correções. Então, uma vez por semana, no mínimo, eu fazia uma redação e enviava para correção. E eu pude perceber que os apontamentos dessas correções, assim, melhorou bastante meu desempenho e isso refletiu nas minhas notas depois. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para esse concurso? Assim, alguma matéria específica, alguma coisa que você teve dificuldade? As matérias que eu tive mais dificuldade, assim, esse especificamente português, né? Português da FGV é um bichinho de 7 cabeças, assim. E as matérias de exatas também. Mas eu busquei não negligenciar essas matérias, né? Como forma de contornar isso, eu aumentava a carga horária delas no meu ciclo. Tentava começar o dia já por essas matérias, para não correr o risco de, no final, acabar desistindo ou não estudando, né? Achando alguma desculpa para não estudar. E né, elas eu assistia videoaula. Aí eu assistia videoaula. Assistiu da Adriana Figueiredo. Da lama ao topo. Quais professores marcaram para você aí nessa passagem de estudos? A Adriana Figueiredo, com certeza. Ela realmente me alfabetizou novamente no português. O Bruno Lima, também raciocínio lógico, matemática financeira. Foi maravilhoso, ele é super humilde e didático, né? Herbert Almeida, também, maravilhoso. Não só nos estudos, mas em palavras de apoio, assim, algumas reprovações, assim, que mandava ali alguma mensagem para ele, ele respondia, eu sentia abraçada por ele, assim, em cada mensagem. Então, acho que, acho que esses foram os principais. E quais métodos de revisão você utilizou? Depois de estudar o PDF, fazer questões, eu fazia meu material de revisão, né, de resumo, no caso, mas com os meus erros, aquilo que eu via que eu tinha mais dificuldade, e fazia bastante praticar também. Alguns pontos específicos, assim, que eu via que eu estava errando, né, ou alguma lei que tivesse muitos detalhes, como, por exemplo, a lei de licitações, assim, eu fiz um flashcard da lei da 14.133 inteirinho, quase. Então, e eu percebi, assim, nas provas que eu fiz, que realmente aquilo foi meio que a cereja do bolo, e algumas questões, assim. Hoje você já tendo a sua aprovação, até mesmo porque você já trabalha em outro cargo, né? Já é servidora pública, mas você faria algo diferente na sua trajetória? Eu acho que não. Eu acho que talvez equilibrar um pouco todas as áreas, assim. Eu tive uma reprovação que me doeu bastante por eu não estar em equilíbrio com a parte emocional, com a questão cuidado físico, né, corpo e mente, assim. Então, acho que cuidar mais da questão emocional, assim, mas fora isso, eu acho que foi tudo no tempo certo, eu soube respeitar o processo desde o começo, eu tive um tempo antes de começar a estudar para entender e conhecer que ia demorar, né, não é uma coisa de 6 meses, 1 ano, então, desde o começo eu tinha essa consciência que ia demorar,
para eu me tornar competitiva e que eu devia me preocupar com aquilo que eu tivesse controle, né? Isso da questão emocional que você citou, o que que você consegue apontar como os pontos principais ali para quem está assistindo a gente, né? O que que você acha interessante focar, por exemplo? A gente acabou de fazer uma entrevista aqui, que a moça falou a questão do sono, né? Que era muito importante. Então, para você, quais são os principais tópicos? Eu acho que estudar de uma forma sustentável, né, assim, eu me cobrava muito que eu estava só estudando, tá, só estudando, então eu tinha que dormir e acordar na frente dos cadernos. Então, saber que sim, eu pude fazer isso, mas eu tenho vida também fora isso e da mesma, e como eu falei, é uma coisa que demora, então tem que ser uma coisa sustentável que eu vá aguentar por um certo tempo, né? Então, incluir atividade física, né? Ter atividades, momentos de lazer também, sono regular, né? Tratar a mente, daí, né? Isso aí varia de pessoa para pessoa, né? Fazer um hobby que gosta, Sim. né? Enfim. E nesse você sentido. acredita que o estratégia te ajudou na sua aprovação? Com certeza, com O que que o certeza. estratégia significa para você? Para mim, ele foi um dos pilares responsáveis pela minha aprovação, com certeza, né? Desde o começo, eu conheci, desde que eu decidi estudar, né? Eu já tive, o nome do estratégia já foi bem forte, eu já sabia a relevância, eu já sabia da qualidade, então, não só em termos de material, né? Que estava tudo, eu não sabia por onde começar, então, a estratégia ele deixa tudo prontinho, as aulas na ordem correta, na lógica correta. Para direito é uma coisa que eu tinha tido contato antes, então eu pude entender lendo, só basicamente lendo os PDFs, assim, eu não sou da área, então não é tão simples assim, né? Então, com certeza, me ajudou bastante na parte técnica e também na parte mental, no sentido de mostrar que a gente quer, que qualquer um é capaz, né? Desde que faça o que precisa ser feito, né? Sim. E você falou que ficou por muito tempo, né, só dormindo, acordando, já para estudar, né, e sem aproveitar as outras coisas da sua vida, né? E agora você foi convidada aqui para o baile dos primeiros, né, de 2023 do Estratégia. Qual é a sensação de participar de uma festa desse tamanho? É, olha, posso dizer que eu estou realizando um sonho de concurseira, porque eu já tinha conhecimento do baile, e é uma sensação assim de reconhecimento, né, de validação de todo esse tempo de esforço e dedicação. E é uma honra estar aqui, é uma honra ter sido convidada para esse baile, estar perto de pessoas, tanto alunos como professores tão incríveis, e ser considerada uma delas, inclusive, então é uma sensação, assim, muito gratificante, né, e todos na mesma sintonia, né, vibrando juntos, então eu acho que vai ser muito bacana. E para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Tem muitas pessoas que ainda não começaram a estudar para concurso, outras que já estão na caminhada, mas às vezes enfrentam alguma dificuldade, né? Então recorrem aqui aos vídeos para ver umas palavrinhas de quem foi aprovado, né? Ver se aquilo ajuda. Então, qual que é a mensagem que você deixa? Então, eu acho que são duas questões, assim, principalmente na minha visão. Respeitar o processo e não desistir. Respeitar o processo no sentido de que estudar para concurso ele é maçante, é cansativo, mas é necessário, né? E conhecer, entender e respeitar todo o processo que envolve, eu acho que é essencial para se tornar competitivo e ter, ter uma trajetória sustentável. E também é uma coisa passageira, né? Mas que o resultado ele é permanente. E hoje, vendo a minha trajetória, o que eu conquistei, né, todas as possibilidades que eu estou tendo por conta do concurso, eu posso garantir que a minha decisão foi acertada e que vale muito a pena. E é isso, obrigada. Boa, Vanessa, parabéns então de novo. Muito sucesso na sua carreira. Muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Continue navegando no nosso canal e nos vemos em outra oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.